O que faz especificamente um psicólogo do esporte, primeiro nesse âmbito mais formal, profissional, né? Times de futebol, equipes olímpicas, basquete, vôlei. O que se espera de um psicólogo do esporte? Primeiro, assim, em relação a atletas de alto rendimento. Alto rendimento. Eu vou falar uma frase que é um pouco estranha. Sim. A presença de um psicólogo do esporte em uma equipe profissional de alto rendimento, ela não é a garantia absoluta de que aquela equipe vai ser vitoriosa e vai ter êxitos nos campeonatos. Certo. Não é. Como também a presença do melhor preparador físico naquela mesma equipe também não é a garantia. Não garante nada. Do melhor técnico. Nem o melhor técnico. Às vezes dos melhores jogadores. Exato. Então é aquela história no futebol de alto rendimento, da chegada do tal do craque. O clube faz um alto investimento e geralmente o torcedor é o primeiro a ficar, não, agora o nosso jogador chegou, agora tudo... Sim. E é como se fosse aquela única pessoa... É um salvador. O salvador que vai redimir todo o quadro, que não depende só daquele jogador. Então, a primeira coisa que, pegando essa situação como exemplo, que um psicólogo numa equipe de alto rendimento faz, é fazer a preparação de todo o grupo para que essa crença não recaia sobre o grupo. O trabalho, ele é coletivo. Ele vai desde do funcionário que está lá abrindo o portão na hora certa, tratando bem a equipe, sendo bem tratado. O alinhamento entre o corpo técnico, entre as áreas que estão ali junto, ou seja, a fisioterapia, a nutrição, o técnico. Nós primeiro fazemos todo esse trabalho do grupo. Como é que está o espírito, como é que estão as animosidades. Existe muita expectativa, são expectativas reais, são expectativas possíveis. Eu estou jogando para o outro aquilo que deveria ser meu. Então, toda essa parte de equalizar, perceber e equalizar, o psicólogo de alto rendimento, aquela equipe vai fazer. Certo, entendi. Mas, Leandro, eu vou insistir um pouquinho perguntando assim. Insista. Certo. Precisa-se mesmo de que esse profissional da psicologia exerça esse papel em grandes equipes de futebol, por exemplo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque, veja, no esporte a gente percebe, de um modo geral, muita gente quer ser psicólogo, né? Ah, claro. As pessoas dizem assim, eu sou o psicólogo do meu filho, enfim. E a gente percebe, por exemplo, tomando aqui o recorte do futebol, às vezes o técnico arroga esse papel para si, enquanto, entre aspas, psicólogo trabalhando na motivação. A gente vê, por exemplo, antes do início da partida, os jogadores se reúnem e um jogador ali, supostamente com um perfil maior de liderança, toma a palavra e coloca os colegas para cima e tem aquele ritual, pequeno ritual da motivação. Sim. Né? Então, isso algumas pessoas exercem, pelo menos nesse campo da motivação, essa função em equipes de alto rendimento. Diante disso, o profissional, de fato, ele se faz necessário? No que além disso, ele pode fazer diferença, né? Numa equipe, como você falou, se espera tanto de uma seleção brasileira, por exemplo. Quando a gente perde uma Copa, é uma coisa terrível, né? Absolutamente necessário. Eu vou primeiro dizer de uma fala do Parreira, Carlos Alberto Parreira. Sim. Técnico campeão do mundo, 94, o lendário tetra. Sim. Parreira, em fases anteriores da carreira dele, ele diz em entrevistas, olha, eu era o técnico, eu era o fisioterapeuta, eu era o psicólogo. Então ali já está tá indevido, porque a função dele é técnico, pronto. Para deixar bem delineado esse entendimento da função definitiva da psicologia do esporte no alto rendimento, eu vou citar a teoria do rendimento. Sim. São 4 pilares. Então, uma equipe de alta performance, ela vai precisar estar muito alinhada, muito bem trabalhada nesses 4 pilares. Quais são os pilares? O aspecto tático, o aspecto técnico, o aspecto físico
o aspecto psicológico. Emocional. Exatamente. Então, taticamente, podemos falar de 4-4-2, que era a formação predileta do Parreira para jogar. Sim. Depois da Copa ele levou isso para o Japão, enfim. Então, taticamente, tecnicamente, é como parar uma bala, como bater uma falta, que ângulo, isso é técnica. Tem treino também. Se a tática não for adequada, ela deve ser ajustada ou mudada. Se a técnica não estiver efetiva, ela tem que ser treinada para ser alcançada a eficácia. A parte física também conta. Vamos pensar, uma equipe de futebol, por exemplo, de uma Copa do Mundo tem que estar fisicamente plena. Sim, porque é um torneio de tiro curto, 7 jogos. 7 jogos, é um período curto, eles têm que ter período de... Quer dizer, 7 jogos para quem chega na final. Para quem chega na final, exato. Para quem consegue fazer essa pedreira toda, você tem que ter um período de jogos intensos, período de recuperação curto, Sim. né, salvo o risco de lesão, que é um caso à parte, para poder chegar ainda na final com uma capacidade física. Se isso não estiver alinhado, a equipe não rende tanto. Da mesma forma, o psicológico. Então, vou citar como exemplo, eu não vou citar um clube específico, mas a história está repleta. Vamos pensar em um clube de futebol, em um campeonato, pode ser o brasileiro, que começa o campeonato marcando gols, tendo vitória, estando entre os 4, estando sempre ali na ponta, né, nos 4, 5 primeiros lugares, disputando. E que antes do meio do campeonato começa a ter uma sequência de perdas, começa a baixar na tabela, começa a ter uma equipe visivelmente mais desmotivada, mais despreparada. O que aconteceu ali? O pilar psicológico, de alguma forma, não está alinhado. Sim. Aí que entra a psicologia do esporte. E na prática, quando eu já faço alguns trabalhos com alguns atletas e com algumas equipes amadoras. Uhum. Quando eu chego para fazer esse trabalho, a primeira coisa, e óbvio, muita gente estranha assim, por que o psicólogo está lá sentado? Eu fico sentado assistindo o treino, quando os atletas chegam para o treino, eu já estou lá sentado. Então eles vão para o vestiário, eu vou ao vestiário, eu estou interagindo, eu estou o tempo todo observando tudo, como é que está todo o contexto. Assisto o treino, depois que o último atleta sai, aí começa a segunda parte do meu trabalho. Eu vou fazer todos os levantamentos, todas as observações, todos os direcionamentos. Vou ver qual o tipo de avaliação que eu vou aplicar naquela equipe ou especificamente naquele atleta. Montar tudo isso, montar um relatóriozinho, com dados de preferência e ter uma conversa com o técnico. Porque geralmente é pelo técnico. Eles ouvem mais o técnico. Sim, sim. Olha, está acontecendo isso, essa equipe está assim. O psicológico está precisando vocês estão com muita agressividade, esses atletas. Ou esses atletas estão sobre burnout, que acontece muito. Sim. O atleta está em burnout, ele dedicou não sei quantos anos da vida dele, ama aquele esporte, está vivendo o sonho, mas entrou em burnout. Ele pensa em ir para o treino, ele começa a chorar, ele se estressa, ele descompensa. Ele tem que fazer uma intervenção ali. Isso eu acredito que demonstre o local e o papel da psicologia do esporte, no esporte de alto rendimento. Sim. Eu acho, assim, a tua resposta para mim ela é absolutamente satisfatória. Em outros termos, eu acho que o que você está querendo dizer é o seguinte: enquanto um técnico ou um jogador específico faz uma atuação no campo da motivação, que é bem reduzida, inclusive. Né? Você está falando que as necessidades psicológicas, emocionais são muito maiores do que simplesmente trabalhar o campo da motivação, que é importante. Mas enquanto essas pessoas fazem isso de modo despreparado, improvisado, né? O profissional é aquele que, como você disse, vai fazer uma leitura clínica do desempenho coletivo, vai fazer uma leitura das questões subjetivas, psicológicas e individuais que perpassam esse processo, vai avaliar, como você diz,
as melhores estratégias de intervenção. Exatamente. Então, a gente realmente tem um profissional que pode realmente fazer bastante diferença. Você disse, Leandro, que a ênfase desse trabalho, do ponto de vista da intervenção, é no grupo, né? É uma intervenção coletiva. Mas aí eu lhe pergunto, existe espaço para o psicólogo do esporte, em esportes coletivos, fazer intervenções individuais? Deixa eu te dizer por que eu estou te fazendo essa pergunta. Uhum. Eu estou lembrando aqui da última final da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Sim. E ao final do jogo, um jogador do Fluminense, um colombiano muito bom, inclusive o Arias, circulou aí nas redes sociais ele se dirigindo à psicóloga do Fluminense de maneira muito encarecida, muito agradecida, agradecendo a ela pela importância dela no que diz respeito a um trabalho que aí ele não detalhou, né? Sim. Mas essa cena circulou. E aqui eu estou pensando, Leandro, que a gente tem, pelo menos no futebol, que é um esporte coletivo, jogadores que, para usar um termo aqui do senso comum, de personalidade muito forte. Sim. Que em termos psicológicos a gente diria assim, esse camarada reage de maneira muito agressiva a situações de estresse. Né? E às vezes podem colocar tudo a perder. Podem ser expulsos de maneira precoce. Eu estou com uns nomes aqui, mas não vou citar. Eu também. No futebol, né? Perfeito. Tem espaço para o trabalho com esse nível de personalidade, de individualidade, para ajudar um jogador, por exemplo, a melhorar comportamento, agressividade? Tem espaço para isso? Sim, sim. Existe... Na avaliação que se faz do grupo, sim. Existe uma relação que eu sempre vou estar de olho. O esporte, ele tem uma particularidade. Aquela atividade esportiva, ela tem uma particularidade. A relação entre essa particularidade do esporte e a personalidade daquela pessoa, ela sempre tem que estar sendo avaliada. Sim. Tá? Porque a partir disso, a depender, nós vamos ver qual vai ser, por exemplo, a dor do atleta. Porque o atleta, ele não é atleta 24 horas por dia, embora possa ter uma vida voltada para isso, só que antes de ser atleta, ele é um ser humano. Sim. Eu vou até aprofundar um pouco mais a questão. Vamos pegar, por exemplo, futebol profissional hoje. Hoje em dia é muito mais comum que crianças, recém-adolescentes, 13 anos, tenham passado por peneiras desde os 10 e que aos 13 são convocados para as bases de algumas equipes profissionais. Sim. Então, aos 13 anos, aquela criança já está morando longe de casa, longe da família, dentro de um centro de treinamento, com todo o suporte, óbvio, mas ele está longe do lar. Aos 13, o que é muito comum hoje em dia. Sendo que existem as fases do desenvolvimento. O que existe hoje que é o elogio que eu faço, que é uma evolução que a gente já percebe. Existe psicologia do esporte entendida como necessária, então. As bases já tem um psicólogo para a sub-15, tem um psicólogo lá na sub-17, tem um porque a gente entende que essas fases que já tem uma formação para o alto rendimento, elas também têm que ter uma contemplação das fases do indivíduo. Sim. Então, adolescentes precisam ter um pouco de descompensar, precisam ter algumas vivências que são da adolescência, especificamente. E é o psicólogo do esporte que vai estar ali para fazer esse meio de campo. Entendo. Isso que você está dizendo nos ajuda a entender, assim, por que a gente tem, voltando à questão dos casos de jogadores, Sim. vamos dizer assim, com um temperamento mais... Estes temperamentos. Jogadores de temperamento mais explosivo, que acabam provocando brigas e sendo expulsos, a gente percebe talvez, então, que muitos desses atletas podem ter sido atletas que não passaram, não tiveram esse... A psicologia não fez parte. Não estava presente. Não estava. Nós temos historicamente, estamos citando mais o futebol, mas outras
também acontece em outras modalidades. Mas, historicamente, lá e cá nós vamos ver algum jogador que chegou aos 20 e tantos, 30, fim de carreira, e tinha algumas condutas mais juvenis, mais inconsequentes, com abuso de substância, com isso e com aquilo. Por quê? Por exemplo, a parte de inteligência emocional, que é adquirida pelas vivências interrelacionais, né? É uma ida numa festinha, é um namorico aqui, essas coisas que um adolescente faz. Esse tipo de inteligência emocional, ele não teve nenhum tipo de acompanhamento, foi exposto a uma rotina muito, muito precocemente de rigidez e privações, e uma hora a gente tende a querer compensar o que não teve lá atrás. Essa compensação vem, nesses casos, para um atleta que ganhou fama, Sim. dinheiro, Visibilidade. e que está emocionalmente desestruturado, não tem uma inteligência mínima emocional. A consequência, olhe para a história, os fatos falam por si.